Meu cumprimento cristão ao pastor Wagner de Moura Medina, sua esposa, a pastora Nádia, os companheiros que integram esta mesa diretora, aos queridos líderes que aqui estão, aos companheiros pastores. Eu quero convidá-los a abrir comigo suas Bíblias, por gentileza. Nós vamos ler tão somente 2 versículos. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 6, versículo 12, em seguida capítulo 10, versículo 23, 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 12, e depois capítulo 10, versículo 23. Se você quiser mudar a sua posição por um instante, e puder ou desejar estar em pé, por favor, eu lhes convido. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 12, a palavra diz assim: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Capítulo 10, versículo 23. Uma forma de extensão do mesmo verso, do 12, capítulo 10, versículo 23, a palavra diz: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas são lícitas, mas nem todas edificam. Podeis tomar assento, obrigado. Meus irmãos, eu entendo que repouso sobre meus ombros uma árdua tarefa de rapidamente falar sobre temas que, pela bondade de Deus, já foram tratados aqui, mas com certeza não há como nesse tempo a necessidade de falarmos sobre as armadilhas existentes nas redes sociais. Para que os senhores entendam onde, dentro desses minutos que tenho, quero chegar, eu quero destacar 4 verbos, ou 4 palavras, 4 expressões que são expressas nesses 2 versículos registrados ou endereçados do apóstolo Paulo à igreja de Corinto. A primeira palavra, a primeira expressão é licitude, tudo me é lícito. A segunda palavra é conveniência, nem tudo me convém. A terceira palavra é domínio, eu não me deixarei dominar por elas. E a quarta palavra é edificação, nem todas as coisas edificam. Licitude, conveniência, domínio e edificação. Em outras palavras, o apóstolo está nos dizendo, e para que você entenda bem, licitude é a qualidade do que é lícito, do que é permitido. Conveniência é aquilo que atende ao gosto, às necessidades de qualquer indivíduo. Domínio é a supremacia em dirigir e governar as ações de outrem pela imposição da obediência ou pela dominação. E edificação é o ato ou efeito de edificar-se, ação de se conduzir à virtude. Paulo está dizendo: eu posso fazer tudo o que eu quiser, mas nem tudo que eu gosto eu posso fazer. Aquilo que eu quero ou que eu gosto de fazer deve estar sobre a minha imposição, sobre o meu domínio, porque nem todas as coisas que eu gosto de fazer me levarão à virtude. Essas 4 palavras são a base para o tema que eu preciso partilhar com os irmãos, porque na realidade as redes sociais se tornaram um fenômeno no nosso tempo. Nós somos hoje cerca de 7 bilhões de habitantes na Terra, dos quais pelo menos 3 bilhões, ou seja, cerca de 40% da população mundial, faz uso de algum elemento das redes sociais. E gastam, olha esse percentual, nós gastamos em média Esses 13 bilhões de seres humanos que ocupam a Terra gastam pelo menos
2 horas por dia, 2 horas por dia nas redes sociais. E eu diria que nessas plataformas nós encontramos informações, conteúdos, ideias, conhecimentos. É uma forma de nós compartilharmos. Ou seja, as redes sociais são bênção. E não seria eu, no alto dos meus 44 anos, que assumiria este lugar buscando demonizar as redes sociais. No entanto, o tema a que estou subordinado nesta tarde é as armadilhas por trás desses benefícios. A maioria de nós, em outro tempo, ao despertar pela manhã, tomava em suas mãos um exemplar da Bíblia, e dedicava pelo menos 5 ou 10 minutos do mesmo para ler a palavra e falar com Deus. Hoje, a maioria de nós, sem falsa modéstia alguma, a maioria de nós, ao abrir os olhos, a primeira coisa que faz é ver se não tem nenhuma mensagem no celular. Nós nos tornamos reféns daquilo que deveria ser uma bênção para nós. Quais são os problemas, os percalços que acabam tomando posse da nossa vida a partir do tempo em que nós nos tornamos reféns das redes sociais? Como nós ficamos mais tempo nas redes sociais, como nós ficamos mais tempo no nosso computador, no smartphone, do que com nossas famílias, nos nossos trabalhos, nas nossas atividades enquanto servos de Deus, enquanto igreja. Isso vai trazer um prejuízo enorme para nós. Eu estava lendo uma pesquisa de psicanálise e o psicanalista dizia que as redes sociais, ou o excesso do uso das redes sociais, trazem estresse, mau humor, ansiedade, depressão, prejuízo ao sono. Alguns de nós não dormem, porque fica às madrugadas nas redes sociais. Uso excessivo da luz, acredite, estar no escuro para descansar é saudável, é necessário, é um relax que o seu cérebro necessita. Porém, alguns de nós passam 24 horas do seu dia ligados nas redes sociais. Dependência do convívio virtual, crises de baixa estima, danos aos relacionamentos. Eu vi uma imagem no Google que me chamou a atenção. Lá estava um homem deitado numa cama de casal e no travesseiro que estava ao seu lado estava o seu celular. Ou seja, aquele se tornou o grande amor da vida daquele homem naquela imagem. O que me chama a atenção é que nós nos tornamos reféns disso. A maioria de nós. A pastora Nádia foi muito feliz em cada uma das suas manifestações aqui. Mas, à medida que ela fala da pornografia, nós somos obrigados a reconhecer que hoje, aquilo que nós chamamos de o adultério virtual se tornou uma prática. Porque em outro tempo, talvez os homens necessitariam usar argumentos para conquistar alguém, né? Ou a mulher que quisesse conquistar um homem, ela usaria argumento verbal para fazê-lo. Só que isso não acontece mais, porque hoje você começa uma conversa e eu não consigo imaginar um líder, atenção senhores, eu não consigo imaginar um líder, um pastor, que começa uma conversa com uma irmã e no seu coração está sentado o seguinte objetivo: eu vou aconselhar essa irmã e vou adulterar com ela. Não é nada disso. A conversa começa do ponto de vista pedagógico, pastoral. O cuidado começa tal como um pastor preocupado com uma ovelha. Só que a intimidade que se desenvolve a partir das horas e horas de conversa faz com que aquela conversa que estava nos trilhos saia do seu lugar. E aquele homem que fora um homem de Deus agora se torna um homem comum, mais um homem carnal, desprovido dos elementos que são marca na vida daqueles que servem a Deus. As redes sociais são uma bênção? São, mas podem ser uma luta, podem ser uma treva, podem representar o fracasso, como já tem representado para muitos companheiros pastores em muitos lugares. Eu não acredito que estou falando algo novo para os senhores. No entanto, eu quero trazer à memória 3 grandes prejuízos
gerados a partir das redes sociais. O primeiro prejuízo é que nós perdemos o tempo dedicado à família. Roubar o tempo que era da nossa família já foi... Está dando microfonia. Eu diria que dedicar mais tempo para a nossa família já foi uma marca roubada pela televisão. Você já deve ter ouvido há algum tempo alguém dizer que a televisão rouba o tempo que é da sua família. Eu já ouvi, sou assembleano desde criança, 44 anos, na mesma igreja, eu já testemunhei muitas vezes os nossos pastores dizendo que a televisão roubava o tempo, a televisão roubava o tempo, a televisão roubava o tempo. Hoje, quem rouba esse tempo são as redes sociais, é o celular, é o tablet, é o seu computador. Rouba o tempo. Você já deve ter participado de um almoço onde cada membro da família, das 4 cadeiras da mesa, cada um tem o seu celular. A esposa não tem acesso ao celular do esposo, o esposo não quer mexer no celular da esposa, os filhos não permitem que os pais tenham acesso aos seus celulares, ou seja, cada um trata um tema, cada um tem um algo a esconder. E isso na hora do almoço, do café da manhã, na hora do jantar. Você sabe o que acontece? A família está dispersa. Já não existem mais os momentos de conversa. Porque tudo que nós vemos, nós curtimos, comentamos ou compartilhamos. Nós perdemos a nossa essência, a nossa principal arma, que é a fala. A nossa principal arma, ela foi deturpada, ela foi roubada. E você pensa, mas pastor, será que o senhor não está demonizando as redes sociais? De maneira nenhuma. Eu reitero, se não fossem as redes sociais, talvez nesse tempo de pandemia, nós não teríamos como comunicar verdades aos nossos queridos irmãos que estavam nas suas casas. Você pode dizer amém por isso? Agora vocês já pararam para analisar a quantidade de dano que outros pregadores semearam nas lavouras que nós cuidamos? Porque nós somos lavouras de Deus. À medida que eu sou um pregador e que existem outros pregadores tão melhores do que eu, acredito eu que talvez as minhas ovelhas em algum momento disseram, eu não vou ouvir o Pedro Elias hoje, eu vou ouvir o pastorzinho fulano de tal. E à medida que eu tentei lançar a semente, a boa palavra, alguém que foi ouvido por uma ovelha a qual eu sou responsável, lançou uma erva daninha. E como é que eu vou impedir? É a mesma rede. Então é preciso cautela, existem armadilhas. É um campo minado, o qual nós precisamos aconselhar e orar. Eu diria que o tempo dedicado, porque a Bíblia diz, Eclesiastes capítulo 3, que há tempo para todos os propósitos debaixo do sol. Há tempo para tudo. Faça uso do seu tempo. A segunda razão pelas quais as redes sociais se tornam uma armadilha para nós está intitulada como o palco versus o bastidor. Porque o que nós vemos nas redes sociais são palcos. Na rede social todo mundo se ama, todo mundo se gosta, todo casal é feliz, toda a família é feliz, é unida, toda a igreja é bênção. Isso é palco. E sabe o que acontece, pastor Wagner? As pessoas olham para o palco a partir das redes sociais e começam a tecer comparativos com o seu bastidor. No seu bastidor, ele tem problema com a esposa, ele briga com a filha, ele tem um enteado, a igreja dele é um problema, o pastor é um problema, existe divisão, partidarismo, isso é bastidor. Agora, o bastidor é uma coisa, o palco é outra coisa. Eu nunca vi pastor colocar como palco na sua rede social, a minha igreja é desunida, a minha igreja é uma treva, a minha mulher não cozinha nada, eu não faço sexo com ela há 20 dias. Você já viu alguém falar isso? Você já viu alguém postar isso? Não, é coraçãozinho para todo lado. Aí sabe o que acontece? O palco do Pedro Elias faz com que o bastidor do Leonardo Belchior se torne um zero à esquerda. Eu queria ter uma vida como a dele, mas aquela não é a minha vida, aquele é o meu palco.
O meu bastidor, ele não conhece. Aí sabe o que acontece? As pessoas se tornam depressivas. Eu sou pastor e no meu casamento não é feliz. Eu sou líder e a minha igreja não é uma bênção. Ou seja, você não está vendo, muitas vezes, a realidade daquilo que está sendo expresso. Repita comigo: palco versus bastidor. Mais uma vez: palco versus bastidor. Eu encerro falando da força das redes sociais. E eu não coloquei aqui no meu compêndio, no meu esboço, aquilo que eu iria por um pouco esquecer de mencionar. Neste tempo do fim, nós temos testemunhado a força das redes sociais. As redes sociais elegeram um presidente. Vocês não se deram conta disso? Não foi o horário político que elegeu o nosso presidente, foram as redes sociais. Nem o dinheiro, auxilia o pastor Wagner, nem o horário político e nem o dinheiro, foram as redes sociais. Porque nós assumimos uma ideia, nós propagamos uma ideia, e essa ideia foi compartilhada de pessoa a pessoa, e de repente, no dia da eleição, pumba! Eleito. Nós que estamos mais ligados às igrejas, não só as nossas, mas as igrejas no geral, nós chegamos à conclusão, eu particularmente cheguei à conclusão, que as redes sociais, ou pelas redes sociais, líderes espirituais, têm sido denunciados, depostos e achincalhados. Grupos que se formam para trazer ao lume as falhas, os fracassos e os pecados de líderes espirituais. Talvez alguém celebre, alguém entenda que isso é justiça de Deus. Eu prefiro olhar isso como um escândalo. A Bíblia diz que o escândalo há de vir. Se eu esperar que a justiça de Deus aconteça a partir do Facebook, do Twitter, eu não posso acreditar que um dia haverá um juízo da eternidade. Eu ainda prefiro crer que o nosso Deus, a Bíblia usa uma expressão muito clara, que já foi mencionada aqui, o nosso Deus, justo juiz. Justo juiz. Nós temos aqui, pastora Nádia, advogada, experiente, existem juízes que não se apresentam justos, mas o Senhor Jesus Cristo é o justo juiz. Ele dará as recompensas, porque sabe o que as redes promovem? Elas promovem a poeira, elas levantam a poeira, aí tem lá um enviado, um emissário de Satanás, que vai para a rede social e fala de nomes e de pessoas, e os acusa, enfim, e nós curtimos e comentamos e dizemos, olha isso é justiça de Deus. Isso não é justiça de Deus. Isso é justiça com as próprias mãos. Se você vê alguém agredir uma mulher, a sua vontade, pelo menos lá na vila onde eu moro, acontece isso, julgamento da vila. A pessoa vai lá e faz justiça com a própria mão, ou com as próprias mãos. Aquele homem é ferido, ele vai preso, e então a justiça começa a demonstrar o seu efeito. A justiça passará por um julgamento, ele será defendido e acusado, mas acredite, justiça com as próprias mãos, não. Que o Senhor nos guarde, que o Senhor vos alerte, que o Senhor nos alerte, que nós entendamos que existe tempo para todas as coisas, inclusive de desligar o celular. Depois da expressão da pastora Nádia, eu me sinto muita vontade para dizer-lhes que é tempo de nós confessarmos os nossos pecados e mais do que isso, abandoná-los. Porque a Bíblia diz que quem confessa e deixa, alcança misericórdia. Que a boa mão do Senhor nos alcance. Que nós venhamos a olhar em nós as nossas fragilidades e a partir daí, pedindo perdão ao Senhor, sermos